Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Eu sou o pastor Adilson Bonfim. O projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé e o tema é Pregação e Vida de Jesus e o Casamento Judeu. O versículo para meditação está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, e diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos naquela sequência de meditação e este versículo ele fala de que nós temos que permanecer firmes, porque ao vencedor não é aquele que tentou e desistiu, é ao que venceu, ao que permaneceu firme, ao que concluiu a carreira, assim como Paulo falou. Concluí a carreira e guardei a fé. A esse ele vai dar de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Muito bem, meus irmãos, essa é aquela árvore que foi tirada quando Adão pecou. Quando Adão comeu a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a conhecer o bem e o mal e aí foi tirada essa árvore do meio do jardim para que ele, intentando ser imortal, fosse lá e comesse daquele fruto. Comesse daquele fruto. E uma coisa interessante, meus amados irmãos, é porque é o seguinte, quando nós aplicamos isso ao casamento judeu, ao casamento de Jesus Cristo com nós que somos a igreja, nós começamos a entender algumas situações que são bem peculiares dessa situação. Porque é o seguinte, essa sequência do Apocalipse capítulo 2, versículo 7, fala da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é essa daqui. Agora, uma coisa que é muito interessante, dentro dessa perspectiva da igreja, é o seguinte, é porque Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele deixou o amigo. Quem é o amigo de Jesus? O Espírito Santo, que é nosso amigo, que está assistindo, dando assistência à igreja. No casamento judeu, meus amados irmãos, existe a figura do casamenteiro ou da casamenteira. É aquela pessoa que conhece duas famílias e faz a intervenção entre o noivo e a noiva. É interlocutor, porque enquanto Jesus estava na terra, ele falava diretamente com a sua noiva, os apóstolos. Quando ele foi para o céu, ele deixou um presente para a igreja. Que presente foi esse? Ele deixou o Espírito Santo. Eis que não vos deixarei órfãos. Deixarei aquele que testificará a meu respeito. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. No casamento judaico, meus irmãos, tem uma questão, uma figura muito interessante, que o noivo vai, enquanto o noivo está na casa do pai da noiva, ele fala diretamente com ela. Mas quando ele vai para a casa do pai dele, quando ele volta, quando ele retorna para a casa do pai dele, fica aquela pessoa que é o casamenteiro, que é o amigo.
da noiva, mas antes de ser amigo da noiva, ele é amigo do noivo. Então ele é quem leva e quem traz as respostas das cartas que são enviadas entre o noivo e a noiva, até que haja o casamento. Meus amados irmãos, tem uma situação que nós precisamos entender e compreender, porque isso faz a diferença em nós enquanto cristãos. Esse amigo, no caso da noiva de Jesus Cristo, que somos nós, esse amigo é o Espírito Santo. Então, tudo aquilo que nós queremos saber de Jesus, nós perguntamos ao Espírito Santo. Pra você ter uma ideia, quando Jesus Cristo morreu e foi para o inferno, quando ele chegou lá, ele estava morto. O Espírito Santo desceu no Hades, Tártaro, Geena em grego, e reviveu Jesus Cristo lá. Aí quando Jesus Cristo, pelo fato dele ter vencido a morte, porque o corpo dele fisicamente morreu, quando ele ressuscita, ele vence a morte. Aí ele traz cativo a morte e o cativeiro, que é o inferno. Ele traz, ele vem, encontra com Maria Madalena e diz: Não me toques, mulher, porque eu ainda não subi para o Pai. Aí ele sobe para o Pai, encontra com o Pai, entrega o despojo. Vocês lembram daquele versículo que diz assim: se tem um valente e aparece um outro mais valente e chega e toma tudo que esse valente tinha, o valente era Satanás e o mais valente, o mais poderoso é Jesus Cristo através do Espírito Santo que foi lá no inferno e voltou. E entrega para Deus o despojo de tudo que ele fez aqui na terra. Quando ele morreu aqui na terra, ele, ele venceu, ele desceu ao inferno e lá ele trouxe cativo a morte e o inferno, que é o cativeiro, que era de onde as pessoas estavam presas. A alma das pessoas, o espírito das pessoas estavam presos. E ele leva para Deus e entrega. Aí ele volta. Quando ele volta, meus amados irmãos, ele volta para conversar com a igreja, com a noiva. Vocês lembram do casamento judeu? Ele volta e vai conversar com a noiva. Ele passa 40 dias aqui, dando provas incontestáveis de que ele está vivo, de que ele ressuscitou e que está vivo. Esteve entre nós, comeu peixe, e tem uma série de eventos que aconteceram. E aquilo ali, meus irmãos, representa exatamente os 40 dias que ele tinha que ficar aqui, né, para poder ter essa comunhão com a igreja e subir para poder o Espírito Santo descer. E aí ele diz lá em Atos 1:9 diz, e receberei, 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-ei testemunhas. Por que que nós vamos ser testemunhas de Jesus Cristo? Porque o Espírito Santo testifica dele. Fala tudo que ele ouve do Pai através de Jesus Cristo. E aí, meus amados irmãos, esse texto aqui e o texto Apocalipse 2:7, 2:11, 2:17, 2:29 vai dar testemunho exatamente disso. Vai dar testemunho disso, dessa ida de Jesus Cristo. E de que o Espírito Santo é o amigo, tanto da noiva, da igreja na terra, quanto do noivo, Jesus. E até que ele volte, a forma de comunicação entre nós, a igreja, e Jesus Cristo é através do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Um bom dia, que Deus traga luz sobre nós e que nós sejamos testemunhas fiéis daquilo que Deus tem feito através dos séculos e das gerações
na humanidade, principalmente nessa geração que nós estamos vivendo, meus irmãos. Nós temos que compreender porque somos nós que levamos a palavra. Somos nós somos aqui na terra, meus amados irmãos, os olhos, a boca, os pés, as mãos e o bolso de Jesus. Nós temos que abençoar as pessoas. Vocês lembram aquela promessinha simples? É dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Pois é, aquilo ali agora fica mais claro e mais evidente dentro dessa perspectiva da ação vicária de Jesus Cristo como noivo, para que a gente possa compreender a altura, a largura, a profundidade daquilo que nós podemos e devemos em Cristo. Altura, largura, comprimento e profundidade. São 4 aspectos daquilo que nós podemos em Cristo, daquilo que nós temos que fazer a diferença nessa terra para ajudarmos, para alcançarmos pessoas. Lembre-se, o Espírito Santo ele não tem pé aqui nessa terra. Os pés são seus. A boca é a sua. Ele fala, fala. Ele ouve, ele sente. E você sente junto com ele. Sente, ouve, vê e fala. A sua voz audível é através da sua vida que Deus fala nessa terra, meu amado irmão e minha irmã. Um abraço, que Deus abençoe, que nos dê alegria, saúde, paz, prosperidade e longanimidade, meu irmão. Nós temos que ter um longo ânimo para permanecer firme naquilo que Deus tem nos chamados. E nós somos chamados para dar fruto e que o fruto permaneça. Um abraço, meus irmãos. Bom dia. Deixa eu pedir um negócio a vocês. Siga-nos no Twitter, no Instagram, no Facebook. Nós temos uma fanpage, nós temos o canal no YouTube. Curta, dê o seu like lá e nos ajude a alcançar mais pessoas. Um abraço, meu irmão. Meus amados irmãos.